A Janja hoje, sem dúvida nenhuma, é a maior colaboradora da direita e dos conservadores, é a melhor cabo eleitoral para 2026. Ela cria briga dentro do PT, ela faz viagem gastando 1 milhão e vira notícia nacional e internacional, ela entra com conflito com líder chinês, ditador chinês, falando besteira, prejudica a relação do Lula com o ditador, ou seja, ela é muito boa nisso. E dessa vez, chegou a um ponto tão longe que o Lula teve que intervir. O Lula acionou a polícia, vamos dizer assim, o judiciário, para mandar calar as redes sociais, exatamente. E possivelmente ele foi assessorado pela própria China, que ele pediu ajuda de como censurar, de como gerir as redes sociais. E vou mostrar até a análise de algumas pessoas que falaram coisas bem pertinentes. Ou seja, ele pegou e acionou, e saiu uma notícia que vai ter que bloquear várias coisas sobre a Janja, vou mostrar para vocês. E foi um passo muito em falso, porque teve uma notícia que estava rolando, que eu não sei se é verdade ou mentira, que ninguém sabia, e agora todo mundo vai saber, eu mesmo vou compartilhar. E eu já tinha me informado sobre essa notícia, só que eu não compartilhei porque eu não sabia a veracidade. E agora eu vou compartilhar sem saber a veracidade, colocando que eu não sei se é verdade, mas é esse o grande pivô desse acionamento da justiça para censurar as redes, porque isso está deteriorando muito a reputação do governo. Perfeito? Dito isso, a gente também tem em paralelo os deputados virando homem. É isso mesmo, os deputados que sempre colocaram o rabinho entre as pernas e abaixaram a cabeça para o STF, resolveram sair à caça. E pelo que parece, o grande objetivo é pegar a cabeça do Moraes. E agora a gente tem que ver qual que vai ser a contra-reação. A gente está vendo, teve a Ramagem, aí teve a contra-reação, a reação do Ramagem é essa. E agora qual que vai ser a contra-reação do STF, como eles vão se defender? Não sei. Em contrapartida, o governo Lula tem mais escândalos de corrupção no forno. Incluindo tudo isso, você vai ficar muito informado nesse vídeo. As notícias relevantes vai começar agora. Eu te peço para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Dessa forma, esse vídeo vai ser entregue para mais brasileiros. Brasileiro informado não vota no PT. E a gente se livra dessa praga em 2026. Então vamos começar aqui com um vídeo épico, um vídeo histórico do Brasil aqui, que é uma parte da delação premiada do Joesley Batista. Então presta atenção no que ele fala, em seguida eu vou explicar o porquê que eu tô falando isso e porquê que 2026 vai ser uma guerra bizarra, tá bom? Presta atenção. Teve duas fases. Teve a fase do presidente Lula e depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que nos 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula. O que ele fala aqui? Que durante os governos desses indivíduos, ele alimentou uma conta internacional que era dele, mas que quem era o real detentor desse dinheiro era o Lula e a Dilma, ou alguém que trabalhava para eles lá, mas que basicamente era uma reserva financeira para gastar na campanha. E qual que é o ponto? Em 2026, todo o dinheiro do INSS, mas uma boa parte do dinheiro do INSS, dinheiro de outro esquema que eu vou mostrar para vocês, que já está em 600 e poucos milhões aí, vai voltar para o Brasil para ser queimado e incinerado nas eleições, essa é a grande verdade. E por isso que em 2026 vai ser uma grande guerra, porque é muito dinheiro que vai jorrar, já que todo o dinheiro que sobrou dessas coisas obscuras que o Lula fez aí no caminho, ele vai gastar agora, porque é a última eleição dele, ele não vai ter outra depois dessa. Ou seja, ele vai dobrar a aposta e a Polícia Federal tem que ficar de olho quando esse dinheiro começar a chegar. Por quê? Se não ficar de olho, é game over, amigo. É game over pro Brasil, porque ele vai ganhar as eleições, porque ele vai conseguir ter muito dinheiro para comprar voto a balde. Dito isso, agora vem um novo escândalo. Qual que é esse novo escândalo, Floriano? Programa do governo, Lula contra a seca concentra 85% dos recursos em ONG de integrantes do PT. E não são valorezinhos assim, dinheiro de pinga. Não, são valores extremamente relevantes. O PT recebeu 640 milhões de reais dos 755 milhões para a seca lá no Nordeste. E teve uma notícia, há pouco tempo atrás, que a galera estava parando de receber caminhão-pipa e tudo mais. Ou seja, é um dinheiro que está sendo pouco gasto. Vamos ser honestos para todos aqui que estão assistindo. Ou seja, esse dinheiro vai ser muito, mas muito utilizado em um futuro breve. Ou seja, os conservadores, a direita tem que se unir, todo mundo tem que escolher um candidato, tem que ser um raio laser, tem que ser o foco em uma pessoa. Se tiver briga, a gente vai perder essas eleições, porque os caras vão chegar com caminhão de dinheiro
literalmente. E agora tem que ver como que ele consegue trazer o dinheiro para dentro também. Mas, obviamente, que trazer dinheiro, se você paga no caminho, você sabe que sempre dá certo. O difícil é você brincar sem dinheiro. E, pelo que parece, eles estão com muito dinheiro. E tem mais agora uma batalha que o governo já começa a aceitar a derrota. Eu avisei para vocês. Teve analista político falando, não tem como, é muito difícil, o governo vai conseguir parar. O governo está acabado, amigos. Os analistas políticos, eles perderam a linha porque eles não conseguem mais analisar o fluxo das redes sociais. E aqui vem, ó. Governo quer relatoria da CPI do INSS e avalia nome de Tabata Amaral para o posto. Vai ser outra CPI com uma vergonha que nem está sendo da Soraya, da CPI das Bets. Uma vergonha. Porque a incapacidade dessa mocinha realmente me surpreende muito. Eu não sei como uma pessoa... Não sei se vocês já viram o vídeo dela falando inglês, mas o inglês dela é péssimo. Como que uma pessoa tem um inglês péssimo se ela fez Harvard? Ela fez a faculdade de inglês. Eu não entendi isso, sendo sincero mesmo. Eu recomendo até vocês, eu depois posso trazer para vocês o vídeo. Mas é algo lamentável. Como que uma pessoa que fez faculdade de inglês fala tão mal inglês? É bizarro. Mas dito isso, vamos lá. Basicamente, o governo começa a escolher a chefe, a relatora. Ou seja, ele já aceitou que a CPI vai passar. Mais uma derrota. E essa CPI, eles já cometeram um mega erro, tá? De adiar. Eles tinham que ter chutado a gol. Não viram que não vai passar? Chutava a gol o mais rápido possível. Por quê? A CPI tem a duração máxima de 120 dias. Normal, quando você vai rodando normal, é de 60 a 120 dias. Mas você pode estender por mais 90 dias, ou seja, completaria aí 180 dias, perfeito? Ou seja, é muito tempo para ficar apanhando, é muito tempo para ficar apanhando. E o que vai acontecer no final? O que vai acontecer é que isso vai cair na boca das eleições e isso vai deteriorar eles. Ou seja, a gente tem essa sorte, mas em contrapartida, os caras vão ter um caminhão gigantesco de dinheiro. E isso é muito preocupante. E agora vamos ver o que aconteceu em relação à Janja. A Janja passou aquela vergonha na China, que basicamente entrou em conflito com o Xi Jinping, que levou esporro. Uma vergonha nacional, não só dela, nacional, para colocar uma pessoa tão pouco qualificada nesse posto. Mas beleza, temos aqui um ponto que começa a chamar a atenção das redes e começa a prejudicar. A AGU dá 24 horas para a Meta e TikTok apagarem posts sobre a Janja. Após aquele escândalo, o Lula veio ao vivo e explicou: não foi ela que fez a pergunta, fui eu, e eu pedi ajuda à China para a gente começar a entender o que a gente faz com o TikTok e as redes sociais brasileiras, porque a gente está perdendo o controle. E aí ele falou, o Xi Jinping vai enviar uma pessoa da confiança dele para ajudar a gente. E parece que já chegou essa pessoa e a pessoa já começou a dar palpite, falando, cara, é só você mandar censurar tudo. Que é assim que acontece na China. Só que aqui no Brasil é diferente. Por que aqui no Brasil é diferente, Floriano? Porque simplesmente no Brasil o buraco é mais embaixo. No Brasil, as instituições brasileiras ainda possuem algum tipo de força. E a imprensa tem algum tipo de liberdade ainda. Eles não conseguiram passar a censura completa das redes sociais, como acontece na China. Então, vamos entender o que aconteceu, tá? A AGU dá 24 horas para a Meta e o TikTok apagando o post. Qual que é o pivô disso tudo? Como que nasceu isso tudo, tá? O prazo dado às empresas é de 24 horas. A Meta é dona da plataforma Facebook, Instagram e Threads. As notificações foram feitas depois do pedido da SECOM, Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Já começa errado isso aqui, por quê? Basicamente, a Janja não tem um cargo público. Logo, ela não deveria ser defendida pela AGU, que é só para quem tem cargo público, relação com o governo diretamente. Ela é a primeira-dama, ela não tem um cargo público, ela tem um posto ali, mas não tem um cargo público. Ou seja, é uma influência que já o jurídico já vai mais pro buraco ainda, como se já não tivesse. Beleza. Qual que é a grande essência? Por que eles fizeram isso? Eu tava na academia esses dias e um cara falou, cara, eu vi que você não te notificou sobre as malas da Janja. Eu falei, mala de Janja? Não sei. E aí ele falou isso, eu busquei, achei algumas coisas sobre, só que eu não entendi a veracidade, eu não achei fonte de realidade. E eu sempre preocupo aqui, em vez de focar em criticar o governo, eu foco em trazer a verdade. Então, todas as críticas que eu trago ao governo ou qualquer coisa é sempre embasado na verdade. Como eu não achei nada de verdade dessa notícia, não tinha embasamento, eu não trouxe. Mas qual que é a suposta fake news? Suposta porque eu não sei se é verdade ou mentira, tá bom? Não estava no avião com a Janja. Dentre as fake news citadas pela AGU está a da viagem da Janja em avião de carga da FAB que carregava 200 malas com dinheiro desviado do INSS. Ou seja, qual que é o boato que estava rolando na internet? Que a Janja foi na frente para a Rússia com um avião cargueiro gigante, que cabia, sei lá, 240 pessoas, não sei quantas pessoas, e foi ela sozinha. Na real, eu pesquisei, ela não foi sozinha, ela foi ela e mais umas 20 pessoas, mas de qualquer forma, tem muito espaço que sobrou para encher de mala. E a teoria é que ela foi com 200 malas cheias de dinheiro para a Rússia. E aí, a suposta teoria também é que ia negociar asilo, coisa parecida. O asilo eu acho que foi negociado, tá? Na minha humilde concepção. Minha opinião. Mas essa notícia começou a repercutir muito
Tanto que chegou a galera da minha academia, começou a falar comigo e tudo mais, mas eu não repercuti e muita gente séria, a maior parte da galera séria que eu sigo não repercutiu. Por quê? Porque não tinha embasamento, não tinha prova, não tinha vídeo, não tinha nada. Dito isso, eles fazendo isso aqui, todo mundo vai querer saber por quê? Por quê? Por que eles estão querendo censurar? Por que estão querendo censurar? É aquela questão, quando você proíbe um livro, o livro explode de vender. Muitas vezes os livros proibidos são os primeiros livros que muitas pessoas leem. Por quê? Aquela questão do segredo, de querem esconder alguma coisa de você, você fica muito curioso e você vai pra cima. Ou seja, é uma informação que eu nunca ia divulgar aqui, porque eu não sei a veracidade, e tô compartilhando com vocês agora. Por quê? Porque simplesmente eles estão buscando censurar. E o que é isso na minha humilde concepção? Desespero, amigo, é desespero. E aqui tem a Globo News, agora eu vou mostrar pra você, fazendo um comentário sobre essa questão da censura, que é basicamente o Lula pedindo ajuda à China. E isso aqui eu já acho que é alguma sugestão da própria China, tá? Por quê? Porque, basicamente, eles estão fazendo um negócio que é censura, óbvio. Cara, você mandar tirar um post é censura óbvia, clara. Você tinha que responsabilizar quem divulgou. Ah, você divulgou uma fake news. Tá bom, você tirar aquele post e você se responsabiliza. Só que você não manda a rede social, você tem que responsabilizar o indivíduo. Então é lamentável. Mas, dito isso, você vai entender o porquê que isso está acontecendo agora, né, nesse vídeo aqui da Globo News, porque eles vão explicar. Basicamente, Vou deixar, depois eu comento no meio, se for necessário. Vai lá. Para mim não faz o menor sentido trazer alguém da China para ajudar a gente a regulamentar rede social, pela razão de que a China não permite liberdade de expressão. As redes sociais da China são todas controladas. Entendeu o erro ali? Eles pegaram a dica de um país que é tudo travado, que é uma ditadura, que eles somem com os caras que falam besteira sobre o governo. Eles somem. O Jack Ma sumiu durante 3, 4 meses, que é o dono lá, o fundador do Alibaba, que é uma mega conglomerado, bilhões de dólares, beleza? E ele pegaram, sumiu, desapareceu. E depois o cara voltou muito mais educado. O governo Lula não pode fazer isso. Então ele recebe a dica de um governo que tem um poder absoluto para implementar em um país que não é uma ditadura completa ainda. Logo, essa vergonha acontece. Mas vamos continuar assistindo aqui que ele fala coisas mais pertinentes. Algumas redes sociais simplesmente não podem funcionar. E qual seria o aconselhamento que um representante do governo Xi Jinping poderia nos dar nesse sentido? A gente viu o aconselhamento. O aconselhamento está acontecendo agora, nesse exato momento. For para fazer aqui o que se faz lá, haverá, digamos, a ditadura dos conteúdos compartilhados pelas redes sociais ao gosto do governante de ocasião. Não que é exatamente o que está acontecendo nesse exato momento com a manchete que eu te mostrei. Acho que seja um bom aconselhamento. Agora, se me permite, Marcelo... E não foi um bom aconselhamento. Esse negócio da censura tá viralizando absurdo. E de tabela viraliza o motivo. Ou seja, ele simplesmente pegou uma fake news que não estava tão popular na minha humilde visão e ele jogou na atmosfera, ele explodiu. E agora todo mundo vai saber. E ainda vai sair com a fama de censura. Eu estive na China em 2014 para fazer uma série especial para o Jornal da Globo e para a Globo News, no início da gestão do Xi Jinping. Você não imagina como essa missão jornalística foi precedida de muito trabalho para a gente compreender como a gente deveria submeter quase tudo ao governo chinês, qual é o roteiro, quais são as perguntas, quais são os entrevistados. Nós tivemos que remunerar um guia chinês que fala... Ele teve que remunerar um cara que ia vigiar ele. Muito bom, o governo chinês é muito bom, porque eles poderiam pagar o cara pra vigiar. Não, mas vou colocar a galera pra pagar, eles que estão vindo aqui me investigar, pô. Português, para nos acompanhar o tempo todo, pagando hospedagem, pagando alimentação, para ele ficar do ladinho vendo o que a gente estava fazendo. Quando a gente visitava alguma universidade, alguma usina de energia, era uma solenidade. A gente não é governo, jornalista. A equipe toda sentada de um lado da mesa, do outro lado da mesa, os anfitriões, para debater previamente. O que vocês vão fazer aqui, de que jeito, o que vocês pretendem, com quem a gente, então, deve se entender. É difícil compreender como uma outra cultura, num regime que tem esse viés não democrático, se comporta para a gente não fazer feio no país dos outros.
Isso. E a gente já fez feio, e ele vai entrar na referência da questão da Janja, que eu acho relevante, a gente já compartilhou aqui sobre isso. E, basicamente, você percebe o grau de organização que existe na China. Porque a grande verdade é que para o chinês médio, vou ser honesto para vocês, talvez vocês não vão gostar da minha visão, mas para o chinês médio, a China, o governo ditatorial que existe atualmente, salvou muita gente. Eles tiraram muita gente da pobreza. Só que em algum momento isso vai convergir para a democracia. No momento que eles não conseguirem entregar crescimento econômico, vai acontecer uma revolução e vai convergir para a democracia. Isso aconteceu no mundo inteiro em vários momentos da história. Mas dito isso, por que o governo está tão preocupado em censurar e é uma emergência? A Janja entrou em desespero em uma reunião e teve que falar isso para o Xi Jinping, e o Xi Jinping ficou bravo e tudo mais. Provavelmente não entendeu bem o que a Janja quis falar, tá? Porque pelo que ficou claro dessa vez, pelo que parece, ela quis falar assim, a gente está tendo um problema muito grande com o TikTok e tal. O Xi Jinping entendeu como uma crítica. Só que provavelmente era um pedido de ajuda, não, a gente quer censurar, a gente quer ficar igual a China. E o Xi Jinping não entendeu bem isso, e aí depois o Lula foi explicar. Pelo que parece é isso. Por quê que eles estão com essa preocupação? Que as porradas das redes sociais só vai aumentar de forma exponencial. Olha isso aqui, ó. Funcionários dos Correios denunciam descredenciamento de plano de correio. Eles fizeram o L e agora estão colhendo o L sem saúde ainda. Então presta bastante atenção. Só está começando isso. Isso aqui vai tomar uma escala absurda. Esses caras vão entrar em greve perto das eleições. Eles vão entrar em greve perto das eleições. Eles estão segurando para não entrar em greve porque agora não vai ter nada. Em época que não é de eleição, eles só vão deixar o pessoal passar fome lá em greve, não quer nem saber. Só que em época de eleição ninguém quer ter greve. Só que será que eles conseguem devolver o dinheiro que foi surrupiado só na época das eleições para essa galera não ficar brava? Eu acho que não, porque vai ter que ter caminho de entrada. Como que devolve esse dinheiro? Não tem como devolver, porque dinheiro não vai faltar. Só como que eles limpam esse dinheiro para chegar até os caras que eles fizeram mal? Não sei se tem como, acho que eles roubaram excessivamente e eles vão morrer sufocado pelo próprio dinheiro, na minha humilde concepção. Então eles estão desesperados para censurar por causa disso. E agora tem uma fala do William Vac que eu achei sensacional, indo na questão da linha da censura e do pedido de socorro desesperado do Lula para a China. Presta atenção nas falas dele, que depois eu vou colocar mais um vídeo histórico aí dele entrevistando o Lula. Presta atenção aqui que eu acho muito pertinente o comentário dele aqui. Presta atenção. Social é censurar, melhor falar com um especialista, melhor falar com quem entende. Foi o que Lula anunciou ter feito durante a visita dele a Pequim, terminou essa visita hoje. Num jantar com o presidente Xi Jinping, Lula pediu o envio ao Brasil de uma pessoa de confiança do presidente chinês para regular uma plataforma chinesa que opera também por aqui, é o TikTok. E segundo Janja, que governa junto de Lula, tem muita importância na atuação de grupos políticos de direita, além de ser nociva para crianças, ainda segundo a Janja. Lula disse que o presidente chinês teria concordado com o pedido dele e vai enviar um especialista chinês ao Brasil. Sim, há países democráticos que têm leis que proíbem a divulgação de determinados conteúdos em redes sociais. Mas não é o caso da China, país que vive sob o regime de partido único, no qual o controle das plataformas digitais é parte do controle sobre todas as formas de manifestação de opinião. Há uma enorme, importantíssima discussão internacional sobre como regular redes para evitar conteúdos criminosos e repulsivos e, ao mesmo tempo, garantir liberdade de expressão. No Brasil, essa questão está em disputa entre o Legislativo, que ainda não conseguiu definir o assunto, e o STF, que está pronto para definir o assunto. E agora vem um chinês? Ficou muito pertinente, eu coloquei esse vídeo principalmente por causa dessa parte final, essas conclusões que ele traz. Basicamente o que Lula fez foi, pegou um cara de 2 metros de altura e falou assim, me empresta seu sapato. E aí o Lula colocou o sapato, tá andando com esse sapato aqui pelo Brasil e claramente o sapato é muito maior do que o pé dele e ele tá desconfortável, ele não consegue andar, tá batendo nas coisas, tá desequilibrado. E é o que tá acontecendo. A decisão da AGU, provocada pelo governo Lula de censurar a Meta e o TikTok e todas as redes sociais, é simplesmente colocar de forma exponencial o que a China faria. Só que a China tem um poder muito maior, como eu já expliquei. E agora tem um vídeo perfeito, tá? Perfeito, de uma discussão do Vac com o Lula. Presta atenção aqui.
Os números são, o senhor passou de 3,5% de superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo Dilma. Essa é a... Ele mente da cara dura, né? Eu acho incrível isso, presta atenção. Ok, a gente checa. O que eu quero descrever... O que eu quero descrever... Ele vai pegar um papel para mostrar. E a partir daí lhe perguntar é o seguinte... A ideia de que o Estado seria um grande... Ele fica mexendo em papel e não mostra nada. Mas por que eu mostrei esse vídeo? Porque o cara consegue ter uma capacidade de mentir na cara dura absurda, né? Vocês querem que eu traga mais vídeos como esse, assim, do Lula passando vergonha? Eu acho muito bom, mas eu não sei se vocês gostam. Então comenta aqui pra me saber se vale a pena continuar trazendo esse vídeo. Mas dito isso, agora vamos para a parte da guerra, do ataque frontal do Mota e dos deputados contra o STF, com foco, possivelmente, no Xandão. Presta atenção nesse vídeo aqui. Eu gosto muito das análises do Marsiglia, o André Marsiglia. Dessa vez eu vou discordar com ele em um dos pontos que eu vou falar para vocês, mas ele faz um resumo muito bom do que está acontecendo e qual foi a jogada do Mota apoiado pelo Centrão. Eu só acho que ele erra sobre a relação do Mota e o aval que o Centrão deu, mas presta atenção. Mota, o que ele fez? O STF foi lá, deu uma decisão que é inconstitucional, todas as decisões do STF são inconstitucionais, isso ainda é novidade, depois de consultar a sua assessoria jurídica, uma DPF. A assessoria jurídica da Câmara está correta? Está correta. Quando uma decisão judicial viola a Constituição, cabe uma DPF. E quando não cabe mais nenhum recurso, é que a DPF é usada. É exatamente o caso. Quem que julga isso daí? Bom, isso daí vai ser distribuído a algum relator. Qual a chance de um relator sorteado chegar e falar assim, não, vou aqui anular toda a decisão da primeira turma? Zero chance. A menos que isso caia com o André Mendonça, que tem tirado as manguinhas de fora. Nessa parte aqui que ele vai falar de sorteio, eu não sei se ele dá uma indireta que o sorteio é fake ou realmente que a probabilidade, pela estatística lá, é pequena. Acho difícil cair com ele, embora o sorteio seja, como todos sabemos, um sorteio. Eu não sei se ele foi irônico ali ou se realmente é um sorteio. Qual que é a sua opinião? Será que o sorteio do STF é manipulado ou não? Eu não sei realmente, eu não sei se ele deu uma indireta ou não. O que eu acho que o Mota está fazendo? Ele sabe que ninguém vai julgar essa DPF, ele sabe que o STF não vai reverter essa decisão. O que ele está fazendo? Ele está usando o campo jurídico para... Aqui eu discordo, mas eu já vou explicar depois que ele concluir. Para dizer, estou fazendo a minha parte. O campo jurídico, ele pode ficar se mexendo as peças. Por quê? Porque o campo jurídico está na mão. Quem comanda? O STF. Não está na mão dele, Mota. O que está na mão dele, Mota? O campo político. E é nesse campo que ele não faz nada. Que é onde aí sim ele poderia fazer alguma coisa. Então, o que me parece é isso. O que o Mota está fazendo é uma ação para dar um tiro de festim, para jogar uma biribinha de festa junina na opinião pública, todos nós olharmos e falarmos, poxa, o Mota fez alguma coisa? Enquanto isso, a gente olha para onde ele poderia realmente estar fazendo algo, que é o campo político, e ali ele não faz nada. Apenas vai jantar com os ministros e volta jantado. Por que eu discordo dessa parte? Porque essa gravação e essa entrevista dele foi feita antes das informações que eu vou mostrar pra vocês. Eu não acho que o Mota deu um tiro de festim. Eu acho que ele quis seguir o rito legal em cima da linha. Primeiro, qual que é o passo? Você pega e faz a votação na Câmara, aí você manda para o STF derruba. E essa foi a isca. Basicamente, o STF derruba e aí você tem que fazer essa DPF, que ele acaba de citar, que é o rito legal. Você citou e você faz isso sabendo que ia perder. Mas ele sabia, desde a votação do Ramage, que o STF ia bloquear, ele tinha recebido o ofício do Zanin. Ou seja, ele sabia o que estava acontecendo. E aí ele faz mais um ponto sabendo que vai perder. E aí, agora que vem a jogada, que provavelmente o Marsiglia não sabia que ia acontecer. Por quê? Como eu mostrei no outro vídeo, esse movimento estava sendo desenhado. O Centrão, nos bastidores, estava dando aval e costa quente pro Mota. Vai, Mota, vai, Mota, vai, Mota. Por quê? Se eles passam essa PEC aqui, mas e aí, se passar essa PEC, basicamente vai perseguir o processo do Mota. O processo do Mota e dos familiares está em um PEC só. Isso aqui, teoricamente, eu não vi exatamente, mas pelo que eu vi os analistas falando, está em um PEC só. Ou seja, um PEC, eu quero dizer, não PEC, mas tipo um processo só, um grande processo só. Ou seja, se eles passam essa PEC de reduzir o poder monocrático do STF, e aí, como uma devolutiva, com muita raiva, o STF vai para cima do Hugo Mota. E aí vai processar o Hugo Mota. Vai perseguir lá a família deles, que eu não tô falando que é injusto ou justo, provavelmente deve ter muito rabo preso ali. Só que o motivo, o causador, o gatilho que é errado, porque o gatilho é perseguição política, e isso é péssimo para a democracia. Beleza, aí vão atrás do Hugo Mota. Quando vai atrás do Hugo Mota, o que faz? Depois de ter passado a PEC, a Câmara vai lá e susta. Mas
Não, já está passado, já está aprovado. O mecanismo de Câmara poder sustar processo está legalizado, está aprovado. O STF não vai poder fazer nada. Depois disso, vem o segundo ato. Qual que é o segundo ato? Caçar a galera do impeachment. Por quê? A ferramenta do STF para impedir a cassação é pegar o rabo da galera e puxar. Se o Congresso e a Câmara conseguem derrubar essa puxada de rabo, vai rolar uma busca e apreensão na casa do Hugo Mota. Beleza, a gente suspende o processo no dia seguinte. Ou seja, é muito prejudicial para a democracia os dois lados. Como assim? O STF poder puxar o rabo da galera é prejudicial porque se dá muito poder ao STF. A Câmara conseguir caçar os processos, tirar os processos, é muito prejudicial porque basicamente vai ficar liberando o corrupto. E o STF / o poder policial do Brasil, a Polícia Federal, não vai poder fazer nada. Ou seja, a gente vai sair de um lugar que está ruim para outro lugar que é menos ruim. Por quê? Porque se você limpa o Congresso, coloca novas pessoas ali mais honestas, e aí eles não conseguem mais sustar os processos. E dessa forma, as coisas que ganham muito poder público vai passar. Tipo uma Lava Jato. Nenhum congressista ia conseguir sustar a Lava Jato, mesmo que quisesse, tanto que nem tentaram. E já tinha essa lei lá, porque a opinião pública protegia. Ou seja, a gente vai sair de um lugar que está muito ruim para um lugar bem menos pior. Dito isso, por que eu acho que o Marcílio está errado? Por causa disso aqui, ó. Congresso em alerta. Líderes querem avançar com o PEC das decisões monocráticas. Ou seja, já começou. O Centrão está por trás, amigos. O Centrão vai dar o aval e vai segurar. Presta atenção nesse vídeo aqui do UOL. O UOL que é bem de esquerda. O UOL está noticiando e você percebe que a mulher noticia meio brava. Ela não está muito feliz com isso. Mas presta atenção no que ela fala para você entender o que aconteceu até agora. Folha de São Paulo traz uma reportagem que fala sobre como a Câmara está analisando a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao caso Ramagem. E com isso quer destravar a PEC que limita o poder de ministros. A proposta foi aprovada na CCJ em outubro do ano passado, mas acabou não avançando. Lembra que eu falei que seria um movimento rápido? Eu não tinha consciência, não lembrei na real, eu já tinha visto a notícia, que estava tudo pronto, está tudo engatilhado. Basta aprovar, tem que fazer uma CCJ e depois aprovar pelo Mota. Ou seja, já tem muita coisa andada. Eles aprovaram e deixaram na gaveta. Por quê? Isso tem que ficar muito perto da cara do gol. Porque se eles não fazem isso rápido, a sangria vai ser gigante. Porque o STF não vai ficar parado perdendo poder. Ele vai atacar, ele vai puxar o rabo de todo mundo que ele conseguir. Ou seja, esse negócio tem que ser muito rápido para não dar tempo para o STF a soltar os cachorros da Polícia Federal e começar a fazer buscar apreensão e prender todo mundo. Entendeu o ponto? Tem que ser muito rápido. Isso tá rápido, porque tá bem perto da cara do gol. E o Centrão tá dando costa quente, tá segurando o Mota. Se o STF for pra cima do Mota, eles vão segurar, pelo que tudo parece, o Centrão. Mas vamos continuar aqui que tem mais coisa. Parada lá. Cabe ao presidente da Câmara instalar uma comissão especial antes que o tema seja levado em plenário. O que está em jogo? Os parlamentares ficaram muito incomodados com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu por Eles ficaram incomodados com algo que eles já sabiam que ia acontecer. Entendeu como que foi um jogo de xadrez? Com as peças exatamente os passos bem calculados? unanimidade derrubar uma manobra da Câmara Municipal a favor da Câmara Municipal, da Câmara dos Deputados, a favor do deputado Alexandre Ramagem e suspender apenas parte do processo contra o parlamentar relativo à trama golpista de 2022. No entendimento dos ministros, só Ramagem poderia se beneficiar da medida e apenas em relação a uma parcela das acusações. Bom, diante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, integrantes da cúpula da Câmara dos Deputados dizem que a casa vai agora avançar com uma PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, que limita decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Numa resposta clara aí à situação do Supremo Tribunal Federal e à situação de Ramagem. O próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, colocou nas suas redes sociais ontem à noite, não sei se a gente tem disponível aí, mas o tweet dele tá aí, ó. Eu já mostrei esse tweet pra vocês em outros vídeos, então não vou repetir aqui, mas para vocês entenderem o que tá acontecendo. Basicamente, a galera da política, tem muita gente leiga, tem muita gente que entra pela porta dos fundos, mas tem uma galera muito jogadora. Os líderes do Centrão, os caciques, eles têm uma visão do tabuleiro político muito boa, muito boa. E o STF, eles foram puxados,
Flávio Dino foi puxado e colocado lá, o Zanini foi puxado e colocado lá, o Moraes foi puxado e colocado lá. O Moraes até tem uma experiência um pouco maior de política, o Flávio Dino também, só que o Zanini não tem. E eles não conseguem ter a visão do tabuleiro dentro do jogo como os caciques do Centrão. Então, quando o Centrão resolveu jogar, ele fez todo o joguinho de casinha, e quando você olha pra trás, você consegue ver todo o desenho. E o STF não viu toda essa jogada, ou ele tá com um grau de confiança muito grande que o poder dele é absoluto. Mas, pelo que parece, o Centrão se uniu para derrubar o poder do STF, e tudo indica é que vai conseguir. E aqui tem a última matéria que eu achei sensacional, que eu acho que você vai gostar também. Líderes do Centrão prevêem acirramento de crise com o STF após decisão que manteve ação contra a ramagem. Entenda o seguinte, os líderes do Centrão são políticos, eles não gostam de guerra. Todo político gosta de negociação, de um dinheirinho, de um favor oculto, de uma parceria, de uma troca de favores. É isso que político gosta. Então eles deram muito sinal para o STF, dar uma recuada para ele manter o poder deles lá e ficar mais harmônica a situação. Eles jogaram a ramagem, eles bateram. Eles agora jogaram a DPF, bateram. Agora eles foram pra mídia falar, cara, vamos pra cima. O STF não recua em momento nenhum. E a única opção que resta para eles, sendo políticos, e a solução de uma crise política é a guerra, é ir pro pau. E eles já deixaram claro que vão pro pau. E se você quer continuar acompanhando todo esse enredo, se inscreve no canal, ativa o sininho e curte o vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo, e daqui a pouco eu já vou lançar outro vídeo aqui sobre as falas do Barroso, então fica atento, um abraço, até o próximo vídeo.